Pessoal, na análise desse sábado, a gente vai discutir mais uma vez, porque já discuti outras vezes aqui no canal, artigos deste portal, o nome do portal é Unlimited Hangout. Repito, Unlimited Hangout. E tem um artigo recente lá neste portal. Quando eu produzir o texto, eu deixo o link certinho para vocês, tá? O meu roteiro é assim: faça um vídeo que fica disponível no YouTube, fica disponível no Rumble, fica disponível no Odysee. Extraio o áudio, coloco no Telegram, normalmente coloco o link do vídeo lá no Telegram também para quem quiser assistir, e produzo um texto sobre o assunto que eu julgo mais importante do dia. Como no sábado só tem um assunto, é este assunto aqui, e lá no blog, né, no blog ou na página de textos do canal, no site do canal, é um blog, tá? É um blog do canal. Eu não tenho nenhum problema em usar a palavra blog, porque eu não... o jornalismo é que chama de blogueiro todo mundo que ele quer desmerecer, mas eu acho que nos blogs tem mais informação interessante do que na mídia corporativa. Então, para mim não tem problema nenhum dizer que o que eu tenho é um blog, que é onde eu produzo textos do canal. E lá eu deixo o link disponível para vocês acessarem esse artigo. E eu quero muito que vocês leiam esse artigo, porque esse artigo é muito bom. É um artigo que faz um panorama histórico sobre essa instituição que eu vou discutir aqui hoje com vocês. Eu vou chamar aqui de Instituto Rhodes, né, o Instituto Rhodes, né, quem for ler o texto vai ver dessa forma, né, que é um instituto ligado ao nome do Cecil Rhodes, que é pesquisa quem é Cecil Rhodes, que tu já vai saber do que a gente está falando. E esse artigo, eu já vou falar algumas coisas sobre esse cara aí, né, ao longo dessa discussão, mas o que eu sempre digo é o seguinte: esse artigo ele faz um histórico do Cecil Rhodes, das oligarquias britânicas e da constituição dessa espécie de Instituto Rhodes. Eu estou chamando de Instituto Rhodes porque, na verdade, o termo que é usado no texto é Rhodes Scholars. Eu acho que é assim que aparece no texto, que seria um centro de estudos do Cecil Rhodes, ou uma espécie de instituto. Sabe que tem o Instituto Ford lá, o Ford Foundation, Fundação Ford, e tem o do Rhodes também, que é o Instituto Rhodes. O Cecil Rhodes foi um cara que promoveu uma série de processos de exploração econômica no período neocolonial. Então a gente está falando do contexto final do século XIX, início do século XX. Então a gente está falando da expansão neocolonial. Esse texto pauta final do século XIX, início do século XX, e a construção de um cenário que permanece até hoje. O objetivo do meu canal, embora já tenha dado aula de filosofia, de história, de geografia, né, em escola militar, colégio público, privado, pré-vestibular, já dei aula de ciências humanas. Tem cursos extras em todas essas áreas aí para poder... Quem é professor, né, sabe que a gente vai incorporando novas ferramentas e vai lecionando também. Mas, embora eu seja um professor de ciências humanas, o meu objetivo do canal não é falar sobre história, falar sobre filosofia, falar sobre geografia, falar sobre sociologia, como aparece no currículo escolar. O meu objetivo é abordar a realidade que nós vivemos, falando de política e geopolítica contemporânea, à luz das notícias, mas quando aparece a possibilidade, quando a história, quando a filosofia, quando a sociologia, a geografia é convidada a colocar o seu tempero, tudo bem, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é que não é um canal de conteúdo escolar, de conteúdo teórico. Então esse artigo é importante porque ele traça um panorama histórico de construção não só da figura do Cecil Rhodes, como do aumento do poder das oligarquias britânicas ao longo do período neocolonial, e como essas oligarquias financeiras do período neocolonial fizeram para tentar continuar com o poder mesmo num cenário de emergência de outras forças políticas no planeta, outras nações importantes, outras economias que rivalizassem com elas, que seria um cenário, inclusive o artigo chama dessa forma, da constituição de um regime multipolar no final do século XIX e que cresceu ao longo do século XX e conduziu o mundo a 2 guerras mundiais. Tanto é que tem muita gente que teme o contexto multipolar, inclusive a OTAN utiliza esse tipo de narrativa, esse tipo de conexão histórica. Não estou dizendo que é inadequado, isso pode acontecer mesmo, tá? Mas um terrorismo em cima disso, que a OTAN faz, é o seguinte: essa lembrança de que um contexto multipolar pode induzir a uma guerra, a OTAN utiliza para que ela continue, né, que o atlanticismo continue com a sua hegemonia unipolar.
Isso é um absurdo completo. A multipolaridade é um processo que acontece. Uma nação, um estado, um grupo de oligarcas em torno de um governante, quando esse cenário se apresenta como possível, isso não tem como frear esse processo, ele vai acontecer naturalmente. Tu acha que uma nação tem possibilidade de ser poderosa, potente, rivalizar com uma outra nação ou com outro grupo de oligarcas que controlam o planeta? Você acha que quer dizer, não, a gente não vai emergir como potência porque isso pode levar a uma guerra. Na verdade, quando a OTAN faz esse apontamento de que a multipolaridade pode conduzir a uma guerra, ela está propondo que não se apoie isso, que as nações não embarquem nisso, não busquem a sua soberania, porque isso pode levar à guerra. Normalmente puxada pelos próprios elementos que estão perdendo o controle sobre a situação. Então, isso é uma espécie de ameaça. Ou vocês fazem o que eu estou falando, ou senão a gente vai acabar caindo numa guerra. Então, essa lembrança de que uma multipolaridade anterior pode ter conduzido a uma guerra é utilizada amplamente hoje em dia. Tanto é que eu discuto o tempo inteiro aqui. A multipolaridade é importante porque ela quebra a hegemonia. A hegemonia é a ausência completa da liberdade e da soberania dos povos. Isso é um regime global unipolar hegemônico é muito ruim, porque tu segue uma cartilha apenas. Só que na medida em que começa a surgir uma multipolaridade, mais forças começam a colidir com as forças centrais que hoje constituem o atlanticismo, é evidente que o mundo fica mais conflituoso, mas nesse conflito abre-se espaço para que cada nação, cada soberania cada povo possa colocar na mesa os seus anseios. Quer dizer que todas as nações vão fazer isso? Não. Tem nação que vai pensar exatamente como a OTAN, governos que vão raciocinar na lógica da OTAN e vão dizer, não, eu vou ficar com isso aqui porque essa força hegemônica mantém uma espécie de mundo, de paz no mundo, que na verdade não é paz, é silêncio geral diante de uma força que controla e pisa com cultura na cabeça de todo mundo. Então, esse artigo ele faz essa retomada histórica do final do século XIX, início do século XX. Não vou repisar de novo essa discussão aqui, porque isso está muito bem explicado no artigo, e o artigo é muito interessante nesse sentido. E por que eu sugiro a leitura dele? Porque ele não é um artigo muito curto, tá? Ele é um artigo que tem um tamanhozinho considerável, mas ele é cheio de conteúdos interessantes, cheio de aberturas de novas perspectivas. O artigo cita o Fórum Econômico Mundial, inclusive, existe ali uma citação ao Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, a figura do Kissinger, né, o Kissinger, e em que inclusive eu fiz uma leitura de artigo desse mesmo portal, foi do Unlimited Hangout, se eu não me engano, que eu li. Foi do Unlimited Hangout que eu li um artigo sobre a conexão entre o Kissinger e o Klaus Schwab na consolidação do Fórum Econômico Mundial como um braço norte-americano das oligarquias norte-americanas atuando dentro da Europa, naquele contexto de Guerra Fria que continua até hoje. Esse artigo de agora, que fala sobre o que eu chamo aqui de Instituto Rhodes, mas é que na verdade é um centro de estudos, Rhodes e assim por diante, que depois vai desaguar no Council for Foreign Relations, aí, né? Council Foreign Relations, que é, na verdade, o que dá base à revista Foreign Affairs. Daí a gente vai discutir um pouquinho, até porque eu discuto vez ou outra aqui artigos da Foreign Affairs também. Vai demonstrar esse instituto como um projeto das oligarquias britânicas para manterem vivas os anseios dessas oligarquias num contexto onde o Reino Unido já não é mais o centro do universo, digamos assim. Então existem aí trabalhos de setores oligárquicos diferentes no mundo, até por isso vocês podem perceber, já falei várias vezes aqui no canal, existe uma diferença, e esse artigo foi importante para mim para costurar algumas compreensões que estavam me faltando ali, sobre as diferenças que existem entre os artigos do Atlantic Council, que tem uma levada, que é um think tank da OTAN, é um centro de estudos, produtor de ideias, é a racionalização das ideias da OTAN, e os artigos da revista Foreign Affairs, que tem uma levada um pouco diferente, eu já falei várias vezes aqui, e tem uma ampla aderência do Partido Democrata norte-americano. Inclusive, o artigo fala sobre a relação dos Clintons, que não é a primeira vez que eu estou discutindo eles aqui no canal, a gente tem falado bastante sobre eles nos últimos tempos. A Hillary Clinton como uma figura muito próxima desse Council for Foreign Relations aí, né, que é a base do que se produz artigos da Foreign Affairs, que é a revista Foreign Affairs sobre geopolítica. Então o artigo é muito interessante, eu peço que vocês leiam esse artigo porque
Ah, eu vou perder um tempinho. Tu não está perdendo tempo. Tu está ganhando conhecimento neste tempo ali. Tu podia estar vendo bobagens na internet, podia estar fazendo, mas tu tá ali, né? Podia estar roubando, podia estar matando, mas eu tô aqui te pedindo que tu leia esse artigo do Unlimited Hangout, que eu vou deixar o link disponível quando eu produzir o texto referente ao dia de hoje. Vai ter ponto ali que tu vai discordar, com certeza. Com certeza ele vai. O artigo ele vai ter uma levada assim, ó. Ele vai ter uma levada em alguns pontos, apontando para uma espécie assim, de trumpismo muito assim, muito disfarçado, mas o conjunto da obra te leva a crer isso, te leva a crer. Eu, pelo menos, consegui extrair um trumpismo ali, mas joga de lado isso aí, joga de lado isso aí. Ah, se tu é trumpista, beleza, tu vai gostar do artigo. É bolsonarista, vai gostar do artigo. Agora, se tu não é crítico do trumpismo, eu sou um cara crítico do trumpismo, mas eu acho que o Partido Democrata é uma grande merda também. Então, eu li esse artigo, extraí coisas importantes dele, já falei para vocês, não sou um cara da direita conservadora, não sou um cara muito menos defensor do Joe Biden e do Partido Democrata, sou um brasileiro que tem aí suas variadas críticas, sobretudo ao fato da nossa política ter sido norte-americanizada, uma esquerda que parece uma filial do Partido Democrata e uma direita que parece um copia e cola do Partido Republicano, sobretudo do trumpismo. Ele tem uma levada que é um trumpismo leve, vocês vão reparar isso. Mas deixando de lado isso, pelo menos para o meu ponto, tá? Eu não sou trumpista, não sou da direita conservadora, eu deixei de lado isso aí e tentei me atentar, assim, ó, busquei me atentar ao que era produtivo ali. Leio o artigo de esquerda que eu discordo, extraio o que eu concordo, e critico o que eu não gosto também, leio o artigo de direita, o que caiu na minha mão eu leio e tento fazer, e tento não me perder na demagogia política que tem ali, muitas ideológica que tem, mas então extraiam o que é importante, é o que eu sempre digo para vocês. Vamos lá, vamos entrar nos 6 pontos para não. Já estou falando do artigo, tá? Tu só fala do assunto depois que entra nos 6 pontos. Não, eu estou te explicando o artigo desde o início da análise, tá? Tem gente que só acha que só começa a ouvir depois dos pontos. Não, eu faço uma introdução que é para tu entender o contexto da coisa toda. Vamos para os 6 pontos, então, para eu pegar algumas partes principais. O artigo é longo, então não vou conseguir discutir tudo em 20 minutos, mas eu quero aqui é o aperitivo, tá? Estou te trazendo um petisco, se tu gostar, tu vai lá e lê o artigo. O artigo é bom, tá? É bem interessante o artigo. Fala sobre imperialismo, tá? Ele é um artigo que fala muito sobre imperialismo, constituição do imperialismo e de ramificações ideológicas do imperialismo. Tem uma puta crítica ao imperialismo nesse artigo, tá? Ah, mas eu sou de esquerda, nunca vou ler algo que tenha uma menção positiva ao Trump. Cara, é um artigo que tem uma puta análise sobre o imperialismo ali. De constituição ideológica do imperialismo, de ramificações hoje do imperialismo e como se constituíram no período neocolonial. É um artigo ótimo, maravilhoso o artigo. Não tem problema, cara. Não é trumpista, deixa o trumpismo de lado. Se tu discorde pontualmente daquilo ali, faz as tuas reflexões sobre isso. Ao longo da história, os caras sempre, assim, ó, a gente já viveu tempos em que, quando ia se criticar algo, se lia aquilo, né? Tu vê que vários livros, inclusive da esquerda, para quem é de esquerda, boa parte das obras do Karl Marx, por exemplo, o cara leu o livro e destrinchou o livro e mandou as favas ali, as partes que ele não gostava e detonou o livro, via pontos, digamos, que ele concordava, mas pontos que ele discordava. Para quem é de esquerda, não precisa jogar toda a obra no lixo também. Inclusive o Marx tem livros, inclusive, dando porrada na esquerda mesmo. Ele vai pegar o livro do Proudhon lá e o cara desce a porrada no livro do Proudhon, né? A Miséria da Filosofia, ele vai lá e escreve Filosofia da Miséria, que é uma crítica ao livro do Proudhon, né? Que faz parte de uma linha anarquista, ali, dentre as várias linhas que tem no anarquismo, né? Vamos lá então, tá? Eu sou muito a favor de conhecer algo para criticar, né? Não sou muito adepto. Eu já li o Filosofia da Miséria, já li o Miséria da Filosofia, acho que são 2 livros fantásticos, e a crítica do Marx é muito ponderada, né? Muito ponderada nesse ponto. Vamos lá. Primeiro ponto. Ponderada que eu digo no sentido de muito, assim, ó, ela é cabível, né? Porque ponderada não, ele é completamente satírico, né? Quem lê o Marx sabe que ele fica detonando, assim, avacalhando o cara o tempo todo, mas com um argumento, né? Não é como debochadinha de rede hoje. Primeiro ponto. O artigo enuncia o Instituto Rhodes como algo anterior e mais tradicional do que o próprio Fórum Econômico Mundial. E que esse Instituto Rhodes está ligado, se não me engano, parece que foi criado na década de 1920, esse Council Foreign Relations aí, né, que existe até hoje. Eu já trouxe aqui para a gente discutir alguns artigos do Council Foreign Relations, inclusive já trouxe, não falo inglês, tá? Só estou macarroneando aqui para vocês.
Inclusive já trouxe artigos da Foreign Affairs para a gente discutir aqui no canal também e pontuei essas diferenças entre o Atlantic Council e a Foreign Affairs. Então continuam produzindo ideias, é um think tank que existe até hoje. Tá? Então continua o projeto desse Instituto Rhodes aí, que é o Rhodes Scholars, né? Segundo ponto, o artigo traça um belo histórico das operações britânicas na África e inclusive fala sobre a atuação do Cecil Rhodes no ramo dos diamantes, todas as operações dele no sul da África, no que hoje é a África do Sul e nos países vizinhos ali, inclusive, né, tem o nome antigo, né, que depois mudou, Rodésia, por causa do Cecil Rhodes. Então tem um panorama bacana ali que constitui o quê? A fortificação das oligarquias britânicas como as controladoras dos rumos do mundo. E depois existe um panorama sobre a emergência, que é o que eu trago no terceiro ponto, das forças de outras nações, das oligarquias de outras nações, dos governos de outras nações, ameaçando essa hegemonia britânica. E a constituição desses centros de estudos, inclusive eles citam ali esqueci a linha agora, cara, o socialismo fabiano ali, eu acho que a tradução é essa, como uma linha ligada a esse centro de estudos do Cecil Rhodes aí, e esse imperialismo britânico tentando continuar, mas uma das linhas, né? Tem outras linhas e a linha eugenista é uma delas, inclusive, né? A linha do eugenismo, da pureza racial, é um desmembramento disso também. Terceiro ponto, o artigo faz um apanhado histórico, um belo apanhado histórico, diga-se de passagem, faz um apanhado histórico da ordem multipolar emergente do final do século XIX e início do século XX, onde as nações estavam outras nações estavam começando a emergir como potência econômica e geopolítica, e que essa ordem ameaçou o domínio britânico. Por isso a constituição de centros de formação de pensamento para a criação de políticos, lideranças e empresários, para colocar esses caras dentro dos países para manter uma ordem hegemônica britânica a partir desses centros. O que é o papel dos think tanks hoje? O papel dos think tanks hoje é justamente esse. O Fórum Econômico Mundial tem o centro de formação de lideranças para quê? Para colocar pessoas em cargos certos para fazer a função importante para aquelas oligarquias. O Fórum Econômico Mundial tem qual papel? É um centro formulado. O Klaus Schwab foi recrutado pelo Kissinger, ou Kissinger, como quiserem, para criar um grupo que emula lideranças europeias, quando na verdade ele coloca os princípios norte-americanos dentro da Europa, das oligarquias norte-americanas dentro da Europa. O Instituto Rhodes faz isso anteriormente, só que colocando as ideias britânicas, das oligarquias britânicas dentro de outros países e dentro dos Estados Unidos também. Então existe aí uma relação de convergência em alguns pontos, divergência em outros, mas de oligarquias que agem muitas das vezes em confluência para construir uma certa realidade geopolítica. Quarto ponto. O que eu chamo de Instituto Rhodes, o texto não vai estar assim, eu estou chamando de Instituto Rhodes para não ter que falar Rhodes Scholar, tá? Scholars. O Instituto Rhodes surge, se tu quiser pesquisar o que é, coloca Rhodes, R-H-O-D-E-S, Scholars, né? S-C-H-O-L-R-A-R, Scholars, e aí tu vai ver o que é na... Quando tu começar a digitar Rhodes School, já vai aparecer aí, tu pesquisa o que é isso. O Instituto Rhodes surgiu para inserir ideias das oligarquias britânicas no mundo inteiro. Inclusive cita a Hillary Clinton, né, os Clinton, como fazendo parte. Assim, a Hillary tem amplos elogios a esse grupo, faz parte, se não me engano, do Instituto Rhodes, e ela tem altos elogios às contribuições que esse grupo promove ao debate da geopolítica e assim por diante. Então significa o quê? O Instituto Rhodes, surgido num contexto de transição século XIX e XX, para manter a hegemonia britânica, tendo como uma das partes integrantes uma figura política norte-americana de proa, que concorreu a presidente com Donald Trump e nas eleições de 2016, né? 2016. Quinto ponto. O governo norte-americano está recheado de figuras formadas pelo Instituto Rhodes. Repito aqui o quinto ponto. O governo norte-americano está recheado de figuras formadas pelo Instituto Rhodes. Inclusive o texto ali aponta que o Franklin Delano Roosevelt, né, não confundir com Theodore Roosevelt, né, que é anterior, o Franklin Delano ele já tinha uma preocupação com essa coisa de ter muita gente ligada às oligarquias britânicas dando pitaco dentro do governo norte-americano.
É por isso que eu digo assim, que oligarquias não têm uma nacionalidade. Eu digo que são britânicas porque elas são sediadas no Reino Unido. Elas usam a força de Estado britânica para os seus interesses, mas elas não têm pátria. Então elas vão se ramificando e controlando vários governos. Então o Franklin Delano Roosevelt, né, que é o cara do contexto da Segunda Guerra, contexto do New Deal ali, ele é um cara que já tinha preocupação. Pô, mas os caras, as oligarquias britânicas estão cheias de gente dentro do nosso governo. Estão cheias de gente dentro do nosso governo. Então ele já revelava uma preocupação com isso, naquele contexto. E hoje ainda existe. Tá? Tanto é que o meu 6º ponto entra nisso. O artigo cita Susan Rice e Jake Sullivan como crias do Instituto Rhodes e que as operações do governo Clinton na década de 90, do governo Obama e inclusive agora no governo Biden, essas operações, boa parte daí dá uma... Se eu não me engano, eles deixam de fora as operações do governo Bush ali, muito embora eu acho que eles citam o Dick Cheney, né? Mas agora me fugiu isso aí, mas eu sei que o Trump eles deixam de fora, tá? Eles deixam de fora, por isso que eu vi uma levada trumpista ali, mas eles citam que no governo Obama, no governo Clinton e no governo Biden, essas figuras estão presentes e atualmente, né, e assim como antes, porque também fizeram parte de governos anteriores, a figura da Susan Rice e do Jake Sullivan estão dentro desses governos atuando, inclusive com a cartilha do Instituto Rhodes. Então vale a pena o texto, tá? Eu trouxe aqui só para é o aperitivo, né? Pô, gostei disso aí, quero saber mais. Vai lá e lê o artigo que vão ser horas bem usadas da tua vida, tá? Eu sei que é no sábado, então guarda para ler na semana, se tu não gosta de ler no sábado, mas leia porque vale bastante a pena. Vai incorporar compreensão para ti. Para mim, incorporou muita coisa, aí eu já consigo mais entender alguns processos de diferença entre os artigos da Foreign Affairs e artigos do Atlantic Council, já consigo, né, entender um pouco aquelas diferenças ali com mais facilidade. E costurou coisas importantes para mim que eu já vinha compreendendo, assim, intuindo com alguma força. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando. Pode ajudar pelo Pix, pode ajudar pelo Apoia-se. O Apoia-se é apoia.se/verdade concreta, é o link. Pode ajudar por boleto ou por cartão. Ou tu pode ajudar pelo Apoia-se. A chave pode ajudar pelo Apoia, pode ajudar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail. É pixverdadeconcreta@gmail.com, mas está tudo certinho na descrição aqui embaixo. Se quiser contribuir, fico grato. São vocês que mantêm esse trabalho funcionando. Ajuda sempre no valor que tu quiser, que tu puder. Não posso ajudar? Compartilha, comenta. Tudo é bem-vindo. Vou parando por aqui e tchau para vocês.